A nossa primeira aula dessa semana será sobre equações lineares, tá? Vou explicar para vocês o que é uma equação linear. Nada mais é do que uma equação com duas incógnitas, uma equação do primeiro grau com duas variáveis, tá? Vocês já trabalharam com essas equações. Quando a gente trabalhou o equilíbrio, vocês trabalharam só com uma variável, né? Com a variável x. Agora, a diferença é que vocês vão ter duas variáveis, vocês podem ter, depois mais pra frente a gente vai ver equações lineares do tipo 2×2, sistemas de equações lineares, onde vocês vão ter duas equações com duas incógnitas, três equações com três incógnitas, ok? Então vamos lá, partindo de um exemplo. Uma fábrica de confecções produz dois modelos de camisas de luxo. Uma camisa modelo A necessita de 1 metro de tecido. Então, essa informação aqui é importante, ó. Camisa modelo A necessita de 1 metro de tecido. Enquanto uma camisa do modelo B necessita, né, exige 2 metros de tecido. Mais uma informação aqui do meu problema. Então, esse problema aqui, ele vai resultar em uma equação matemática, tá? Mais uma informação, a fábrica dispõe de 150 metros de tecido. Quantas camisas de cada modelo pode fabricar? Então, isso aqui é bem importante. Para fabricar esses dois modelos de camisa, a fábrica vai utilizar 150 metros de tecido. O que eu não sei nesse problema, né? Eu tenho duas incógnitas aqui. Primeiro, vou chamar de x a quantidade de camisas do modelo A. Vou chamar de y a quantidade de camisas do modelo B. Eu não sei quantas camisas de cada modelo eu vou produzir, mas eu sei que para produzir as camisas do modelo A, eu vou utilizar 1 metro de tecido. Então, 1 metro vezes a quantidade de camisas do modelo A. Para produzir as camisas do modelo B, eu já preciso de 2 metros de tecido. Então, 2 metros vezes a quantidade de camisas do modelo B. Somando isso, né? Somando essa quantidade vezes 1, essa quantidade vezes 2, eu sei que eu vou ter o total de metros de tecido, que não pode ultrapassar a 150, tá? Então, isso aqui tem que ser igual a 150. Olha, vocês devem estar pensando, mas como é que nós vamos resolver uma equação que tem duas incógnitas, justamente? Como é que nós vamos resolver uma equação com duas incógnitas, né? Se eu isolar o x, eu escrevo ele em função do y. Se eu isolar o y, eu escrevo ele em função do x. Resolvi? Não, não resolvi, tá? Então, vamos ver o que é possível fazer nesse tipo de situação. Mais um detalhe aqui, ó. O 1 estava aqui, não estava? Pois é, mas ele não precisa aparecer aqui. Esse número 1, ó, ele é o coeficiente do x, tá? Esse número 2 é o coeficiente do y, mas o 2 precisa. Por que o 1 não precisa? Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Se eu pegar o valor que tem aqui de x e multiplicar por 1, sempre eu vou obter como resultado esse valor aqui. Então, não faz diferença se esse 1 aparece ou não. Usualmente, nós não utilizamos o 1, por isso que eu já tirei ele daqui, tá? Muito bem. Então, continuando aqui, ó. A pergunta que a gente quer responder: quantas camisas de cada modelo podemos fabricar? Pois bem, montar uma tabela, né? Então, eu tenho lá 1 metro vezes a quantidade de camisas do modelo A, mais 2 metros vezes a quantidade de camisas do modelo B. Isso aqui tem que fechar em 150. Gente, eu tenho uma equação, ó, um sinal de igual aqui. O que significa isso? Significa que esses dois lados aqui tem que estar em equilíbrio. Se o lado direito da minha equação é 150, o lado esquerdo da minha equação também terá que ser 150, né? Isso aqui, ó, tem que ser igual a isso aqui. Para que os dois lados estejam, para que a minha balança, né, no caso, esteja em equilíbrio, a minha equação esteja em equilíbrio. Então, vamos começar. Vamos supor, tá, que eu deseje fabricar 30 camisas do modelo A. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que
Se eu já usei desses 150 metros aqui, eu já tenho que tirar 30 metros, eu fiquei só com 120 metros. Só que para produzir a camisa B, eu vou gastar 2 metros de tecido. Logo, eu tenho que dividir esse 120 por 2, né? Então, aqui eu vou ter 60 camisas do modelo B. Ó, 60. Fecha os 150? Sim, porque 2 vezes 60 aqui vai dar 2 vezes 60 vai dar 120. E 120 mais 30, 150. Dá para produzir 30? Sim, só que daí nós vamos ter que produzir do outro modelo 60. Ah, beleza. Mas eu não quero produzir 30, quero produzir 40. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que dos 150 agora eu tenho que tirar 40. Então, eu só fiquei agora com 110 metros de tecido. Vamos dividir por 2. O resultado aqui, 55. O que esse resultado significa? 55 camisetas do modelo B poderão ser produzidas quando eu produzir 40 do modelo A, tá? Então, já percebam aqui que à medida que eu vou aumentando, né? Aqui do lado, deixa eu colocar uma outra cor aqui mais forte. À medida que eu vou aumentando aqui, ó, os valores de X, o que acontece com os meus valores de Y aqui, ó? Eles vão diminuindo, tá? Então, continuando, vamos supor que eu queira agora, aqui fecha 150 também, que eu queira 50, ó, tô aumentando o X, claro que vai diminuir o Y, né? Então, eu vou ter que tirar 50 do 150, eu vou ficar com 100, ok? Dividido por 2, vai dar 50. Então, aí eu poderia produzir meio a meio aqui, ó, metade, 50 camisas do modelo A e 50 camisas do modelo B e fecharia os meus 150 metros. Ah, tá. Vamos supor que eu queira produzir X quantidades, né? Não quero deixar isso aqui definido. Quero deixar aberto. Para eu descobrir quantas eu tenho que produzir do outro modelo, o que eu vou ter que fazer? Muito simples, pessoal. Vocês têm que pegar aquela equação lá de cima, que é X mais 2y. Aqui é difícil fazer como house, não fica tão bom. Igual, ui, que feio, 150, né? Bom, isolando o y aqui, vou deixar o y sozinho. Eu quero descobrir quanto que eu tenho que produzir das camisas modelo B. Então, 150 já tá aqui, ó. Vai passar o X que tá somando, diminuindo. Belezinha. E esse 2 que tá multiplicando, ele deixa o Y agora sozinho e passa para o outro lado dividindo quem? Tanto o 150, né? Quanto o menos X. Ele passa aqui, ó, dividindo tudo isso aqui, ó. 2. Que é isso aqui que eu coloquei aqui, ó. Tá? Então, para qualquer quantidade de X que eu colocar aqui, se eu substituir aqui nessa formulazinha, eu vou encontrar a quantidade de Y. Mas espera aí, qualquer quantidade, qualquer número eu posso colocar aqui? Não, eu não posso colocar qualquer número, porque eu tenho que adequar o meu modelo matemático ao problema real aqui, né? Eu não posso trabalhar, por exemplo, no conjunto dos números reais aqui. Por quê? Porque englobam todos os números, positivos, negativos, dízimas periódicas, irracionais. Não, eu não vou ter metade de uma camiseta produzida. Eu não vou ter uma quantidade negativa de camiseta produzida. Então, não sei se vocês se lembram, mas a nossa primeira semana, ela começou com uma revisão sobre conjuntos numéricos, né? Justamente para que a gente consiga perceber que em determinados momentos você não vai trabalhar com todos os números reais. Você vai trabalhar com um subconjunto desse conjunto, né? No nosso caso, a gente aqui só pode trabalhar com o conjunto dos números o quê? Naturais, tá? Então agora eu quero mostrar, eu vou sair um pouquinho daqui
E eu quero mostrar para vocês, tá? Um detalhe aqui no GeoGebra. O que acontece se eu construir o gráfico dessa equação aqui, ó? Construir o gráfico. Então, vamos abrir aqui o GeoGebra. Esse GeoGebra é um software de geometria. É bem bacana. Vocês podem estar baixando no baixaqui.com.br, tá? GeoGebra. É um software gratuito. Então, deixa eu só mudar a escala aqui do meu... Eu vou usar valores ali. Ó, tô puxando aqui os eixos para quem não lembra, tá? Do plano cartesiano ortogonal. Vamos aproveitar isso aqui, vamos dar uma revisadinha também. Então, aqui eu tenho dois eixos, pessoal. Vou marcar aqui, ó, para vocês, rapidamente. O eixo Y, que é esse que eu tô desenhando aqui, ó, tá? Eixo Y, que é também chamado de eixo das ordenadas. Tem que saber? Tem que saber. Então, eixo das ordenadas, ou eixo Y. E esse outro eixo que tá aqui embaixo, que eu vou destacar com esse vetor aqui, ó, só para vocês visualizarem melhor, ele seria o quê? O eixo X. Lembram do nome dele? Eixo das abscissas. Tá? Aqui, ó, eixo das abscissas, ok? Então, eu posso colocar aqui os pares ordenados, que são solução daquela nossa equação, tá? Mas eu tenho várias soluções naquela equação, ok? Várias soluções. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos marcar alguns valores que a gente colocou lá naquela tabela. Então, vamos lembrar. Primeiro, vamos voltar aqui rapidinho. Eu tinha colocado lá naquela tabela, inicialmente, ó, 30 camisas do modelo A, depois 40 e depois 50, tá? O que aconteceu quando eu tinha 30 camisas do modelo A? 60 do modelo B, ok? Então, vou marcar aqui, ó, na nossa entrada, 30 e 60. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô dizendo pro GeoGebra que eu quero um ponto cujas as coordenadas são 30 para X, ó. Vejam aqui, 30 para X. Então, eu andei 30 unidades em X para a direita. E 60 para Y. Tá bem aqui meu ponto, ok? Outra coisa, esses eixos, né, eles formam o nosso sistema cartesiano ortogonal. Por que ortogonal? Porque esses dois eixos se cruzam aqui, ó, formando entre eles ângulo de 90 graus, ó. 90 graus, aqui para a esquerda, 90 graus, 90 graus e 90 graus. E eles ficam dividindo esse espaço aqui em 4 quadrantes. Sempre vocês contam os quadrantes no sentido anti-horário. Então, esse aqui seria o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Esse nosso ponto A, ele tá localizado no primeiro quadrante. Aliás, toda a resolução, todos os possíveis valores, né, que são resultados daquela equação, eles são pontos no plano cartesiano que estarão somente no primeiro quadrante. Por quê? Que eu não vou ter aqui, por exemplo, no segundo quadrante, porque eu não vou ter valores negativos para X, né? Eu não vou ter quantidade de camiseta do modelo A aqui negativa. Também não vou ter quantidade de camiseta do modelo B negativa. Então, esse quadrante aqui eu não vou usar, esse aqui eu não vou usar e esse aqui eu não vou usar. Aliás, a gente já pode até configurar esse nosso plano aqui de forma que apareça apenas, ó, a direção positiva, tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para baixo. Ok, vamos voltar lá na nossa tabela, ó, 40 com 55. Então, vamos lá, vou aqui embaixo na entrada e digito 40 para o X, 55 para o Y. Caso o número seja decimal, você não vai usar a vírgula, você vai usar o ponto, tá?
Então, por exemplo, vamos supor aqui que seja o número 2 para o x e 2,5 para o y. Então, você vai colocar 2,5, ó, tá? Só que eu já vou apagar aqui, porque esse não tem nada a ver com o nosso problema. Tá? Muito bem, continuando aqui, ó. Quando for 50, 50. Então, mais um par ordenado aqui, que é uma possível solução, ó. 50 e 50. Tá? Que mais? Eu não continuei, né? Mas eu poderia ter continuado, certo? Tá? Aí eu pergunto para vocês aqui, se eu não produzisse nenhuma camiseta do modelo A, zero camiseta do modelo A, quero produzir esse mês tudo do modelo B. Então eu vou pegar aqueles 150 metros de tecido lá e vou ter que dividir por 2, né? Então eu vou ter 75 camisas do modelo B, ó. Ok? Agora vamos supor que eu não queira produzir nenhuma camisa do modelo B. O que vai acontecer com os 150 metros? Eu vou usar esses 150 metros para produzir o quê? 150 camisetas do modelo A e nenhuma do modelo B, ó. O que são esses dois pontos que eu fiz questão de colocar aqui? Eles são pontos de interseção com os eixos. Esse ponto D aqui, quando eu não produzo nenhuma camiseta do modelo A e produzo 75 camisetas do modelo B, ele me dá um ponto exatamente em cima do eixo Y. Agora, se eu produzir 150 do modelo A e nenhuma do modelo B, ó, eu vou ter o meu ponto aqui em cima do eixo das abscissas, tá? Mas, pessoal, vão existir infinitos pontos aqui, ó, infinitas soluções. Claro, vamos supor que isso aqui não fosse um problema de camisas, tá? Que eu pudesse aqui, matematicamente falando, trabalhar com quantidades positivas, negativas, números decimais. O que esses pontos aqui vão formar, né? Eles vão formar uma reta, tá? Por quê? Eles estão alinhados. Todos eles fazem parte dessa reta aqui, ó. X mais 2y igual a 150. Quer ver, ó? Vou colocar lá, ó. Falei? Só que para o nosso problema, né? Vejam, aqui eu tenho uma reta e essa reta é infinita, olha lá, ó. Infinita, ó. Posso ficar aqui o tempo que eu quiser, puxando essa mãozinha aqui, ó. E lá para baixo também, ó, infinita, ó, tá? Infinita. Mas pro nosso problema, o que acontece? Pro nosso problema, a gente tem que delimitar os valores apenas positivos. Então, seria desse ponto D aqui até esse ponto E, né? Nós teríamos um segmento de reta, um pedaço dela, e não ela inteira, né? Que são as possíveis soluções do nosso problema. E ainda por cima, tá? Eu tenho que considerar o quê? Somente os valores inteiros e positivos, né? Não vou considerar aqui fabricação de camiseta pela metade. Olha um outro possível ponto. Vamos supor que eu queira produzir 70 camisetas do modelo A. Então, pego 150, tiro 70. Então, vai dar quanto? 80, né? 80 divididos por 2, ó, 40. Olha lá, mais uma solução. Mais uma solução. Eu tô vendo mais uma aqui, ó, inteira. Vocês estão vendo também? 110 do modelo A, ó, e 20 do modelo B. Vamos ver? 110 e 20, ó lá, uma outra solução. Agora, esses outros pontos aqui, eles já não seriam soluções boas para o nosso problema. Por quê? Porque trariam números decimais, né? Tá? Resultados decimais. Não me interessa produzir 1, alguma coisa de camiseta. A não ser que eu possa fazer camiseta inteira e ter uma sobra de tecido. Daí tudo bem. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar aqui, ó. Essa equação, o que eu quero falar para vocês dela? Que essa equação aqui, ela admite
várias soluções, ó, várias soluções. A gente colocou algumas delas aqui, né, de rosa e verde. Então, isso aqui é um par ordenado, ó, x e y, x e y, x e y. E lá no gráfico a gente achou mais duas ainda, mais duas soluções possíveis, o x110 e o x70, tá? Continuando aqui, ó, formalizando equações lineares. Vamos colocar mais alguns exemplos. Essa que nós acabamos de ver é uma equação linear. Por quê? Porque ela tem variáveis com expoente unitário, ó, variáveis com expoente unitário, ok? É uma equação, tem um sinal de igual, né? Então, ela é chamada de equação linear nas variáveis x e y. Essa aqui é uma equação linear? Sim. Só que essa aqui é uma equação linear nas variáveis o quê? X, y e z, tá? Ó, o par ordenado 30 para o x, 60 para o y é uma das soluções dessa equação aqui, mas ela admite mais soluções, ok? Então, quando eu tenho uma equação com duas incógnitas, eu não vou ter uma única solução, né? Um único valor possível para x e para y, não. Eu vou ter várias soluções, tá? Agora, olha aqui, ó. Aqui, esse valor é o resultado de x. Esse valor é um possível... Resultado não, né? Um possível valor para x, um possível valor para y e um possível valor para z. Que se eu substituir aqui, 3 vezes 1 vai dar 3, 2 vezes 0,5 vai dar 1, então já somou 4 aqui. E 2 vezes 7 é 14. 4 com menos 14, ó, menos 10. Essa equação é uma equação que ficou verdadeira. Portanto, essa tripla aqui, 1 para o x, 0,5 para o y e 7 para o z, é uma das soluções dessa equação. Existem outras? Sim, existem outras. Essa é uma delas, tá? Porque essa equação aqui está sozinha. Agora, se ela fizer parte de um sistema e esse sistema tiver solução, aí você vai ter uma única solução para cada um, que é o que a gente vai ver na próxima aula, ok? Agora, genericamente falando, a forma de uma equação linear. Vejam, então aqui você tem um número que vai na frente da variável que eu chamei de x1, que poderia ser a nossa variável x. Aqui você tem um outro número que vai na frente da tua variável x2, que nós chamamos de y lá. Aqui você tem um outro número, ó, na frente da tua variável x3 e assim sucessivamente. Essa aqui é a forma da equação linear, tá? Eu posso ter mais uma incógnita aqui e mais um coeficiente na frente dessa incógnita, tá? Tantas incógnitas, tantas variáveis quantas eu desejar, igual a algum valor. O que é esse valor? É o termo independente. Então, o que está na frente das variáveis, ó, deixa eu marcar aqui com uma canetinha. O que está na frente das variáveis, ou seja, esse A1, né? Esse A2, esse A3, eles são o quê? São chamados de coeficientes reais, tá? Qualquer número real que eu coloque ali na frente. E as variáveis x1, que lá nós usamos x, x2, anteriormente usamos y, x3, podemos usar z, até a letra W, se eu quiser, são chamadas de incógnitas da minha equação linear, ok? E o B, né, esse Bzinho aqui, que é um número, vejam, que não está vinculado a nenhuma variável. Então, ele é o quê? Ele é independente, é um termo independente, ok? Bom, por hoje é só, pessoal, e daí na próxima aula a gente vai falar sobre sistemas lineares do tipo 2 por 2, ok? Beijos!